Shalom Ubraha. Estas são profecias que vão acontecer no decorrer do ano de 2025 e no ano de 2026. Preste muita atenção e não distorça o que eu disser. Há coisas que te direi para orar e não acontecerem, e outras acontecerão de qualquer forma. Deus está chamando a atenção do seu povo para que ore e clame pelo mundo. Porque as coisas que vão acontecer são sinais do fim dos tempos. São sinais, irmãos, do fim dos tempos. Toda palavra profética precisa ser filtrada pelas Escrituras e tudo que Deus vai me mostrar aqui está de acordo com a palavra. Onde está? Em Mateus 24 e no Apocalipse, porque Deus não fará nada sem antes se revelar ao seu servo. O profeta deve declarar e testificar os sinais altíssimos que o Deus Altíssimo, irmão, está fazendo comigo, como disse o profeta Daniel. E a primeira coisa que quero dizer, meus estimados, é que vão prender o irmão, um novo plano de confinamento. Vão impor um novo plano de confinamento. Senhores, querem nos trancar de novo, mas desta vez, irmão, soam os alarmes. Vejo alarmes, senhores. Por quê? Irmão, porque estão fazendo um plano que já começou, ouça bem, neste ano de 2025, mas eles vão intensificar, irmão, em 2026. Você vai ouvir, irmão, de novo, que vai repercutir, irmão, vai repercutir no noticiário, planos de confinamento de novo, como se fossem alarmes nos aeroportos, querendo nos trancar de novo. Deus tenha misericórdia, senhores, porque vem um tempo difícil e Deus está chamando a atenção do seu povo. Deus está chamando a nossa atenção para que voltemos para Ele. Tenhamos cuidado e busquemos o seu rosto, irmão, de todo o coração, porque vem momentos difíceis mesmo. Deus me mostrou, irmão, ouça bem, Deus me mostrou coisas difíceis que virão para esses próximos anos. E eu vi, irmão, ouça bem, uma atriz chamada Victoria Ruffalo, que o Senhor quer que oremos por ela. Orem por essa mulher, porque vi um espírito de morte perseguindo ela, e Deus me disse para orar por ela para que seja salva. Eu oro a Deus para que essa mulher aceite Cristo, irmão, e que Deus a livre da morte, e que Deus a livre, irmão, do que espera aquele que parte desta terra, irmão. Sem Deus. Deus me mostrava, senhores, o Senhor me mostrava, irmão. A nação de Porto Rico, vi um abalo em Porto Rico. Para você, que Deus tenha misericórdia de Porto Rico. Tempos de abalo estão vindo para a nação de Porto Rico. Porto Rico, oro a Deus para que tenha misericórdia. Mas o perigo, as pessoas, irmão, que está fazendo mal a outro nesta nação, Deus me disse, eles não vão ficar sem o seu julgamento, não vão ficar sem o seu julgamento, não vão ficar sem o seu castigo. Porque se comprazem na maldade, pessoas que tiram a vida de outras pessoas, irmão, que fazem o mal só por fazer. Deus está muito irado, senhores, e um tempo de limpeza vem para esta nação. E através de um terremoto, onde muita gente, irmão, que são delinquentes, irmão, que são matadores de aluguel, assassinos sem piedade, vão perder a vida aqui, porque Deus vai fazer uma limpeza. Deus trará um grande avivamento para Porto Rico, mas antes irá sacudir a nação. Como sinal, irmão, esse é o sinal, Deus. Ouça bem, falava comigo, irmão da Argentina. Deus vai começar a levantar a nação da Argentina. Deus vai começar a levantar novamente a nação da Argentina. Quanto à economia, irmão, Deus começa a levantar a economia, irmão, da nação da Argentina. Deus começa a levantar a nação da Argentina. Preparem-se, preparem-se. Estados Unidos, dias difíceis estão chegando. Irmão, vi um acontecimento muito forte, onde vi muitas pessoas caídas, falecidas. Uau! Na nação dos Estados Unidos. Vi algo que vai marcar o país no ano que vem, em 2026. Vi um desastre, irmão. Vi algo, irmão. Uma tragédia que vai deixar muitas famílias chorando.
Irmão, que Deus tenha misericórdia, que Deus tenha misericórdia. Irmão, que Deus tenha piedade, que o Senhor tenha misericórdia, que Deus tenha piedade. Irmão, tem algo que vai vir à tona, tem algo que vai vir à tona. Uau. Tem algo, irmão, aqui que vai vir à tona, tem algo que vai vir à tona aqui. Então fiquem atentos, meus estimados. Porque no ano que vem, irmão, tem coisas muito fortes que vão vir à tona. Tem coisas muito fortes que vão vir à tona. Então se preparem. Sabe o que, irmão? Vi como no México tiravam a vida de membros de um grupo de cantores e alguns deles, irmão, eram metralhados, levavam tiros. Deus lhe tenha misericórdia, porque eu vi como eles eram atacados. Vi um atentado contra um grupo musical daqui do México. Deus tenha misericórdia. Deus tenha misericórdia. E por isso, irmão, por isso nesta nação estão sendo, irmão. Como que? Vem julgamentos onde vão cair, inclusive, irmão, gente importante da política, gente importante, irmão, da política, vão cair aqui. Porque aqui tem gente, irmão, andando com gente do submundo. Você sabe do que falo, irmão? E Deus entregará, irmão, para que caiam por seus próprios caminhos. Também serão atacados por pessoas, irmão, do próprio crime organizado. Não estou falando, irmão, mas sim das pessoas da elite do governo. Deus tenha misericórdia, porque as pessoas, irmão, não quiseram obedecer à ordem de Deus. Deus está chamando as pessoas para voltarem para Ele. O Senhor está chamando as pessoas para voltarem para Ele. E mais uma vez, irmão, Deus chama Rick Martin. Mais uma vez o Senhor está chamando a vida de Rick Martin. Rick Martin. Rick Martin, você não é feliz. Você não é feliz, Rick Martin. E sabe o que Deus me mostra? Eu vejo você fazendo coisas inomináveis. Sabe que Deus me mostra a mesma coisa. Algo muito forte vindo de você. Vejo uma seita, vejo... Uau! Esse homem precisa buscar a Deus urgentemente. Esse homem precisa buscar o Senhor urgentemente, urgentemente. Deus vai estremecer a nação das Filipinas com um terremoto. A nação das Filipinas vai ser atacada. Vem dias de juízo, senhores. Vem dias de juízo. Irmão, para muitas nações do mundo. Vi a Espanha, o povo na Espanha gritando, irmão. Vi o povo na Espanha, irmão, gritando em todos os lugares. E vi o povo, irmão, chorando. Eu vi o povo chorando. Eu vi como Deus sacudia a Espanha, irmão. E vi o povo chorando. E vi acontecimentos que deixavam, irmão, muitas pessoas sem vida. Peço misericórdia de Deus pela Espanha. Vi desastre natural, irmão. Vi muita água. Mas também vi como Deus sacudia esta nação. Há grupos de irmãos armados que têm a Espanha na mira. Senhores, estou dizendo as coisas antes que aconteçam, para depois não dizerem que não avisei, que isso, que aquilo, sempre aparecem 2 ou 3 chorando por aí. A Bíblia diz que Deus sempre revela aos profetas antes de agir, e falo isso agora para mostrar que há profetas de Jeová. Que dia é hoje? Hoje é 2 de junho. Estou falando agora para que as pessoas entendam que Deus é real. Para que as pessoas entendam que Deus é real. Que precisam buscar o Senhor. Busquem a Jeová. Busquem o Senhor. O vídeo será postado apenas semanas depois, não hoje. Algumas coisas que digo aqui, irmão, vão acontecer antes do fim de 2025, pois este vídeo é gravado em 2025.
Vejo catástrofes na Espanha que precisa buscar Deus. Deus colocou sua mão sobre a Europa e vejo a mão de Deus. Vejo a mão de Deus, irmão. Da outra vez, o Senhor me mostrou um acidente, irmão. Na Alemanha, Deus me disse, vejo um acidente em massa. Isso se cumpriu, irmão. Um cara com uma caminhonete, irmão, grande, entrou no meio de uma festa, acelerou e tirou a vida de várias pessoas. Isso aconteceu na Alemanha e Deus me disse, no ano que vem vejo luto nas ruas da Alemanha, mas por causa de um acidente de trânsito, umas pessoas que entram assim, irmão. Esse vídeo existe porque Deus agiu sobre a Europa, não só para juízo, mas também para que o avivamento venha antes das nações. Primeiro, o que o Senhor me mostrou é que ele as estremece, porque onde o pecado abunda, a graça superabunda. Alemanha, 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 Alemanha. Vejo uma armadilha para a Alemanha. Vejo que querem armar uma armadilha para a Alemanha, para uma guerra. Clamo a Deus para que cubra a Alemanha. Clamo a Deus para que cubra a Alemanha. França. Uau, irmão, tem rema que o Senhor me dá, tem mensagem que o Senhor me dá. Na França eles têm que ter cuidado. A França tem que ter cuidado. Há algo aqui que desagrada a Deus. E é que aqui, irmão, deram carta branca. Ouça bem. Aqui o debate foi muito intenso, tão intenso que quiseram substituir a fé cristã pela fé cristã. Ouça bem, ouça em coisas pagãs, como é o Islã, senhores. E eu vi as ruas da França, irmão, tomadas pelo Islã. Deus me falou que grandes coisas vão acontecer aqui. Atentados terroristas graves, porque aqui não. Não se tomou providência sobre isso e pessoas que vão pagar por isso, irmão, serão até mesmo pessoas que pertencem ao governo daqui. Vi gente, irmão, entrar em carros-bomba e ser incendiada. Gente, irmão, nas ruas explosões, irmão. Coisas terríveis. Deus tenha misericórdia. Preciso falar, irmão, tudo o que Deus me mostra, irmão. Para que ninguém diga que não foi avisado, irmão. Deus. Está sendo chamada essa atenção de Jennifer Lopes. Jennifer Lopes, o Senhor manda que você volte para Ele. Jennifer Lopes, é hora de você buscar a Deus agora. Procure a Deus agora. Sabe de uma coisa? Jennifer Lopes, eu percebi isso, irmão. Escute bem. Demônios reunidos diziam, vamos atacá-la com câncer. Vamos atacá-la com câncer. E não posso te dizer que isso vai ser no ano que vem. Mas essa foi uma visão que tive com essa mulher há um tempo atrás e estou aproveitando para dizer isso agora. Agora, eu vi espíritos malignos dizendo para atacarem essa mulher com um câncer. Essa mulher tem que se voltar para Deus, tem que buscar a Deus, tem que buscar a Jeová. Agora, porque dias difíceis estão se aproximando para ela. Dias difíceis estão se aproximando para ela. Deus chama, irmão, ao arrependimento. Deus falava comigo sobre o meu país, República Dominicana. República Dominicana, República, irmão. Deus tem guardado o meu país, República Dominicana. Continuo repetindo a mensagem, mesmo que muitos digam que parece, soa repetitivo, soa. Isso vem. Julgamento, irmão, para os políticos da República Dominicana, eles verão que Jeová não é brincadeira. Lembram daquela profecia que eu dei, irmão? De que vi Leonel em uma maca, irmão. Descobriram, irmão, que Leonel tem câncer de pâncreas? Lembram? Irmão, falei que vi Leonel numa maca, parecia de médico. Não só Leonel, sabe-se que Danilo também está doente. Mas uau, senhores! Há
a um homem que foi presidente na República Dominicana. Eu oro a Deus, irmão, para que tenha misericórdia. As pessoas reconhecem quem é pelas minhas descrições. E Deus, ouça bem, Deus está chamando as pessoas para buscá-lo agora. E esse homem foi presidente, irmão, ele é um ex-presidente. Seu sobrenome é Mejia. As pessoas sabem de quem estou falando. E a esse homem, o Senhor faz um chamado direto para que ele se volte para o Senhor. Porque há um demônio de infarto que está no encalço dele. Há um demônio de infarto que está no encalço dele. Isso não se trata de você ser católico. Isso se trata de que o Senhor está chamando a atenção das pessoas para que o busquem de todo o espolhão. Deus está chamando a sua atenção. Há um espírito, irmão. Diga o que Deus me mostra. Tchau. Eu cumpro em dizer o que Deus me mostra. Vocês sabem, há uma mulher da mídia para quem esta palavra é, e essa mulher está desviada. Essa mulher está desviada, pois foi assim que percebi que ela se chama Jéssica Pereira, venezuelana que está na República Dominicana. E Deus me dizia, diga a ela que eu quis abençoá-la, mas suas atitudes, porque ela abandonou. Ela, mesmo que diga que não, mas porque ela abandonou e deu as costas ao Senhor. Essa bênção, irmão, ficou retida e ficou atrasada. E eu perguntava, o que é essa bênção? E Deus usou a minha boca para dizer a ela, ouça bem que Deus já havia falado com ela em sonho, que ela se via com uma criança na mão, que ela se via grávida, que ela se via com uma menina na mão. Mas por que não aconteceu? Porque ela virou as costas para o Senhor e Deus manda dizer a ela que volte para Deus. Que o único que faz milagres é o Senhor, que o único que faz milagres. Porque esse é o pedido que você faz e você está desviada, ou seja, você está fora dos caminhos, mas você era uma pessoa temente e diz que você é temente. Mas você sabe, o Senhor está no mesmo lugar onde você o deixou? E você tem sonhado estando grávida, tem sonhado tendo sua criança. E o Senhor manda te dizer que o único que faz milagres é Ele. Que você volte para Ele, que você volte para Ele, que você volte para Ele, que você volte para o Senhor. Chile. Deus vai trazer uma mudança estrutural nesta nação. Começando, irmão, pelo governo, porque aqui fizeram coisas que não agradam e nunca agradaram ao Senhor. Mas Deus vai fazer justiça com sua mão. Senhores, existe uma justiça mais forte do que a dos homens, e é a justiça de Deus, e é a justiça do Senhor. Deus fará justiça com sua mão. Deus fará justiça com seu poder. E Deus está chamando as pessoas para buscá-lo. Deus está chamando as pessoas para buscá-lo. Sabe? Irmão, o Senhor falava comigo sobre um homem que canta, chamado Chayane. Chayane. Vem um golpe duro para a sua família. Peça a Deus, Chayane, ore pela sua casa, ore pela sua família, ore pela sua casa, Chayane. Ore por seus parentes. Senhores, dias difíceis e duros se aproximam para os Estados Unidos. As pessoas sabem da perseguição que existe aqui. Venho dizendo isso há vários vídeos, há vários anos, porque algumas pessoas me disseram, não, é que você... E outro profeta profetizou que Donald Trump ia ganhar. Mas esse profeta disse 2 mandatos. Esse profeta disse isso há muito tempo atrás. Esse profeta se chamava Clement, sobrenome Clement.
Kilclemen. Ele disse que viriam bons tempos para os Estados Unidos. E eu disse para essa pessoa, se eu te disser que Deus me falou que vem novos tempos, bons tempos para os Estados Unidos, eu estaria mentindo para você. Porque Deus não me mostrou bons tempos, Deus me mostrou tempos ruins e apocalípticos. E quem ele ia usar era quem? Donald Trump. Eu vi, irmão, uma perseguição contra a igreja cristã. Muito cuidado, senhores, porque eu vi uma perseguição contra a igreja cristã. Vi, irmão, cartas chegando assinadas. Ouça bem, vi cartas chegando assinadas. Como se fosse para retaliar. Contra quem? Dos cristãos contra os homens e mulheres de Deus, como se fosse para tomar represálias. Por quê? Porque simplesmente não, ou seja, o inimigo sabe que o povo de Deus está crescendo e quer detê-lo. O inimigo sabe, irmão, que o povo de Deus cresce e quer pará-lo. Eles não vencerão a igreja de Cristo, pois a Bíblia afirma que nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Não estou falando, irmão, da grande meretriz, estou falando da verdadeira igreja de Cristo. Estou falando da verdadeira igreja de Cristo. Isso, irmão, eu vi um plano da elite. Por quê? Porque Deus me levou ao Vaticano e eu vi que se falava disso aqui, irmão. Se falava disso. Vi uma pessoa, irmão, preste atenção, que muitos conhecem dos Estados Unidos da América e seu nome é sobrenome Obama. Preste atenção, Obama. E vi que esse homem escrevia coisas e conversava com uma pessoa. Irmão, eu não vi o rosto dele, porque ele estava com um capuz preto, com algo preto. Irmão, como aquilo que os monges usam, mas esse irmão tinha algo assim. Irmão, como ver a morte. Irmão, aquilo que a morte usa, que desenham nos bonequinhos. Mas eu não vi o rosto dele. Não posso dizer que era alguém ossudo, não dava para ver nada, irmão. E conversava com esse homem, e dava coisas para ele escrever, e dava coisas, irmão, para ele escrever. E isso eram leis, irmão. Ouça bem, leis para dar, irmão, para as pessoas que são do partido dele e para que ele mesmo tente manifestá-las. E vi um plano da elite com esse homem chamado Barack Obama. Senhores, muito cuidado, senhores, porque vi algo muito forte com esse homem. Mas a igreja de Cristo, irmão, é que tem a autoridade. Igreja, ore. Por isso digo, irmão, que há coisas que o Senhor impede e outras que acontecerão de qualquer forma. Deus está chamando a atenção das pessoas. Peru. Prepare-se, Peru, porque Deus vai trazer um avivamento para o Peru. Deus vai trazer um avivamento para a nação do Peru. Peru. Deus tem sacudido a nação do Peru, porque Deus vai trazer algo grande para essa nação. Porque esse povo tem crido em Deus, porque esse povo crê no Senhor, porque esse povo tem crido em Deus. Deus está chamando a atenção das pessoas. Eu tinha dado minha palavra, irmão, ao Henrique Iglesias, filho. E hoje eu digo da parte de Deus ao Henrique, ao Júlio Iglesias, pai, que ele precisa buscar ao Senhor. Porque estão chegando os dias em que ele vai partir desta terra. Não estão longe, estão bem próximos. E Deus enviou uma mensagem através de mim para ele. Deus enviou uma mensagem por mim. Deus está chamando a atenção das pessoas. Tem surpresas? Senhor, tem gente que entrando no ano de 2026 vai ter muitas surpresas. Há pessoas que parecem cheias de vida e sorrindo. Jeová já colocou um relógio para eles no mundo espiritual há tempos. E que a vida deles vai se esgotar, irmão, no ano que vem.
e outros que no ano que vem começa o falecimento para eles, começa o falecimento para suas vidas. Deus tenha misericórdia, senhores, dias difíceis estão por vir. Dias difíceis estão por vir, Deus vai estremecer a nação do Brasil. Brasil. Vão surgir escândalos no governo do presidente que está lá. Um homem que prometeu dar glória a Deus, mas vejam no que se tornou. Tudo o que está oculto, Deus vê, e você se lembra do antigo presidente? Irmão, o que Deus me mostrou que eu disse? Vejo que sou um escândalo e o vejo entrando em uma casa. E vejo coisas que têm a ver com crianças. E aí, irmão, e foi assim que aconteceu. Pegaram o presidente, que agora é ex-presidente do Brasil, que foi acusado, irmão, daquele escândalo de pedofilia. Você sabe do que estou falando? Irmão, com Jeová não se brinca, com o Senhor não se brinca, irmão. Deus é real e Deus me mostrou desse jeito. Veja um homem com o cabelo assim, de pele assim, e é um político do Brasil. E como uns 4 meses depois, irmão Pão, essa notícia, senhores, com o Senhor não se brinca, com Deus não se brinca. Esse vídeo, irmão, foi gravado no ano de 2022, e se cumpriu exatamente assim. O vídeo se chama Profecia para o ano de 2023, mas eu sempre gravo, irmão, os vídeos um ano antes, por exemplo. O que estou te dizendo aqui é para o ano de 2026 e para o que resta deste ano de 2025. Já estou gravando isso desde 2025, para que não digam que Deus não falou. Antes de continuar, vou te convidar a curtir o vídeo e a se inscrever, inscreva-se e compartilhe isso em todas as suas redes sociais. Deus fala. A Bíblia afirma que ele sempre revela aos profetas antes de dizer algo. Também queremos apresentar o livro Um Profeta na Cidade, feito totalmente com a palavra de Deus e que fala sobre os profetas e várias das nossas experiências proféticas. E como aprender a decifrar os sonhos? Como aprender a entender os significados dos sonhos? Irmão, aqui está Amém. É um livro que vai ser de muita bênção e de formação profética. Amém. Então adquira ligando para 401-548-0914. 401-548-0914. Se não, dentro dos Estados Unidos, coloque o +1, 548, +1, 548, 0914. Continuamos ministrando. Deus, irmão, mostrou a nação da Colômbia e viu um plano muito macabro contra a Colômbia. O presidente, irmão, que profetizamos em 2021, esse que Deus revelou que seria presidente, e como seria seu governo, e todo o seu escândalo, irmão, que repercutiu, que Deus me deixou saber. Esse homem, irmão, viu um plano dele, e para esse plano, irmão, ele pedia ajuda aos seus comparsas, e também a demônios. Sim, porque esse homem diz que não acredita em Deus, mas é um fantoche da elite. Vive Jeová que a elite colocou esse homem aqui? Embora Deus seja quem tira e coloca o rei, irmão, mas Deus permite, às vezes, para castigar o povo. Mas foi a elite, irmão, que o levou até aqui e Deus permitiu que ele fosse presidente. Mas o Senhor ouviu a Colômbia. Esse homem não quer sair pelo bem. Mas Jeová vai fazer do jeito dele. Sabe o que, irmão? Jeová vai fazer do jeito dele e ele não vai sair daqui limpo. Nem ele, nem muitos dos seus. Porque tocaram em algo que não deviam tocar. Porque tocaram em algo que não deviam tocar. Porque eu vi esse homem até recorrendo, irmão, a coisas obscuras. Tchau. Saberão que Jeová é Deus. Saberão que Jeová é o Senhor, irmão. Deixe seu like no vídeo, por favor. Você que está chegando, eu te convido a dar um joinha, compartilhe a transmissão. Você que está se conectando, tchau. Você que está se conectando, irmão, eu te convido a compartilhar isso. Por favor, você que está assistindo a este vídeo, eu te convido a compartilhar isso com alguém. Eu te convido a compartilhar isso com alguém.
Que as pessoas saibam que Deus é real. Que as pessoas saibam, irmão, que Deus fala antes que as coisas aconteçam. Para que ninguém tenha desculpa. Para que ninguém tenha desculpa. Para que ninguém tenha desculpa. E saibam que o Senhor é real. Saibam que Deus é real. Saibam que Deus é verdadeiro. Deus está chamando a atenção das pessoas. Senhores, nenhum reggaetonero, nenhuma pessoa, irmão, está acima do Senhor. Nenhum cantor, nenhum ator, nenhum esportista, nenhum político, nenhum presidente, nenhum rei, nenhuma figura de Hollywood, nenhum youtuber, nenhum instagramer, irmão, nenhuma influenciadora, nenhum influenciador está acima do Senhor. Tem gente que está cruzando o limite, irmão, e Deus vai entregá-los. É simples assim, irmão, Deus vai entregá-los. Porque o Senhor é verdadeiro, e todo homem é mentiroso, e todo homem, irmão, é mentiroso. Cuide dos seus filhos, cuide das suas crianças, porque vem ondas de desaparecimentos de crianças, irmão. Digo isso há 2 anos, porque Deus me mostrou e a elite financiou. Vem ondas muito fortes disso, irmão. Muito cuidado com onde você manda seus filhos pequenos, porque vem ondas muito fortes, irmão. Ondas fortes estão chegando, que Deus tenha misericórdia, cuide e proteja-os. Ore e unja com óleo, pois tempos difíceis virão. Deus está chamando a atenção do povo, irmão, para que o busque de todo o coração. Vem dias difíceis, vem dias adversos, vem dias em que as pessoas não vão ter contentamento. Virão dias sem contentamento para as pessoas. Tchau. Vem dias em que as pessoas não vão ter contentamento. Eu te convido a curtir o vídeo. Deus te abençoe, Deus te guarde, compartilhe isso com um amigo. Me siga no Facebook para oração como Dione de la Rosa e no Instagram como Profeta Dione de la Rosa, no TikTok Profeta Dione de la Rosa. Siga minha conta original. Se alguém te escrever pedindo dinheiro, lembre-se que não sou eu. Nós não temos nenhum orfanato, são contas falsas que se passam por mim, que na verdade nem têm seguidores. Denuncie e bloqueie essas contas, pois nossos ministérios não enviam mensagens nem pedem dinheiro. Temos orfanato, então cuidado. Compartilhe isso com um amigo, Shalom Ubraha.